Olá, sejam bem-vindos a 21 Training Coaching. Eles falam Douglas Suchensky. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta sexta-feira, 16 de agosto de 2013. Lembrando que estamos nas redes sociais, @21tc Brasil no Twitter e também no Facebook como Investidor Exitoso. Muito bem, vamos aqui com o nosso calendário econômico. Estou com um problema aqui no nosso calendário, vou usar o horário de Nova York. Está espanhol, porém não tem nenhum problema. Vemos aqui às 7 horas Nova York, seriam as 8 horas de Brasília. Temos 3 notícias importantes para a Eurozona: índice de preço ao consumidor, índice de preço ao consumo e IPC anual também para aquela zona. Já às 11h30 da manhã, horário de Brasília, temos investimento canadense, vendas manufatureiras e construção de casas. Às 10h30 também nos Estados Unidos, custo da unidade de trabalho, inícios de casas, pedidos de construção e também pedidos de construção mensual também para aquele país. E fechando as notícias das 10h30 às 11h30 no Brasil, produtividade agrícola trimestral. E às 11h55 temos sentimento do consumidor da Universidade de Michigan. Várias notícias de médio impacto, deve trazer aí alguma volatilidade, não tão alta como estamos acostumados, porém sempre devemos considerar, pois são várias notícias no mesmo horário, que deve aumentar a volatilidade sem dúvida. Começamos aqui então pelo SP500, Standard & Poor's. Vemos que executando a formação baixista do ombro, cabeça a ombro, que havíamos comentado no nosso informe anterior, rompeu o primeiro suporte, está agora justamente no segundo suporte, 1654, se fizer a ruptura 1640 pontos, próxima parada a curtíssimo prazo. Vamos aqui em 4 horas, movimento vertical, apresentando aqui a B-Formation antes da abertura, também impulsado por fundamentais, pelos índice de desemprego hoje, saiu negativo, saiu positivo, porém todos os dados que sejam inferiores a 35 mil, o mercado não considera mudanças de relevância. E aqui está reagindo de forma bastante negativa. Também devemos considerar o forte rumor de que a FONC deverá reduzir ou deverá começar a redução de compras de bônus, dos incentivos fiscais. Então é possível que os índices já estejam descontando esses rumores. Vamos seguir aqui então, esperando um possível pivôzinho de baixa no diário, inclusive um pivôzinho de baixa no 4 horas para uma eventual venda no Standard & Poor's. Já o Nasdaq confirmando o teto duplo no diário, está aqui no suporte 3.090, gostaria muito que fizesse a ruptura e teria bastante fluidez até os 3.025 pontos, esperando a ruptura no pivôzinho de baixa, um lower high, um máximo menor, um fundo descendente. Em 4 horas poderemos ser vendedores nesse Nasdaq também. Já o Dow Jones vemos que no diário também executando o pivôzinho de baixa, rompeu o suporte ainda ontem, está agora tratando de solucionar os 15.159, essa região, em caso de que faça a ruptura, provavelmente virá visitar os 15 mil pontos. Também a mesma situação, estamos esperando um pivôzinho de baixa no 4 horas para uma eventual operação vendedora, ainda que o movimento já esteja um pouco estendido em velas. Temos que avaliar bastante este Dow Jones. Seguimos, vamos com os europeus. Começamos pelo DAX 30. Este DAX 30 vemos que no diário confirmou o teto duplo, que comentamos no informe de ontem, respeitando aqui o suporte nos 8.306, justamente onde havíamos comentado. Estamos esperando que faça a ruptura para vir testar até os 8.215 pontos. Seria essa a possibilidade deste DAX 30 em 4 horas. Vemos que faz deixando aí uma cauda longa, e poderíamos esperar um pivôzinho de baixa, um topo descendente para voltar a testar aqui os 8.300, e aqui poderemos buscar uma venda neste DAX. Já o K40, o índice de Paris, vemos que no diário faz uma correção, uma vela envolvente, poderia ser o início da caída, porém o movimento está é muito bullish, totalmente altista esse movimento. Está no primeiro suporte aqui nos 4.066, um suporte menor, em seguida os 4.046. Se fizer a ruptura, os 4.000 pontos serão o seguinte suporte para este K40. Se olharmos em 4 horas, vemos que
poderia fazer a ruptura dessa zona, porém eu gostaria de esperar um pivôzinho de baixa no diário, porque é bastante altista e seria um forte contra-tendência operação para não cardíacos entrar vendido nesse K40. Muito bem, seguimos. Vamos com o FTSE, o índice de Londres, esse sim muito mais debilitado, vemos que respeitou aqui os 6.615 e faz um movimento bastante forte, está no suporte que comentamos ontem também no 6.449, se fizer a ruptura os 371 serão a seguinte parada, rompendo esta zona média móvel de 200 no 6.277 para este FTSE. Vemos que no 4 horas o movimento não está tão esticado, um lower high, um pivôzinho de baixa, no 4 horas poderemos buscar uma operação vendedora neste FTSE. Muito bem, seguimos, vamos aqui com o índice australiano. Este índice australiano, vemos que no diário ainda é uma correção ordenada, poderia apresentar aí um pivôzinho de alta, em caso de que faça a ruptura dos 5.145 e 5.192, próxima resistência. Não devemos descartar a hipótese também de seguir com uma correção mais profunda neste índice australiano. Vamos seguindo aqui com o Euro Stock 50, o índice que compõe as 50 blue chips da Eurozona. É muito similar ao K40, movimento bastante esticado, totalmente altista, sobrecomprado. Eu gostaria de esperar um pivôzinho de baixa, um lower high, um topo descendente no diário, porque é muito arriscado entrar vendendo nesse movimento que é totalmente altista. E finalizando com os índices, vamos com o índice de Tóquio, o índice Nikkei, um segundo. O índice japonês vemos que ainda é um possível mínimo maior no diário, poderia apresentar um pivô de alta e fazer a ruptura dos 14.049, uma vez que faça a ruptura, os 14.319 seriam a seguinte resistência. Também não devemos descartar a hipótese de que venha apresentar uma correção mais profunda, onde os 13.385 aproximadamente seriam o seguinte suporte. Muito bem, vamos estar aí pendentes, acompanhando, buscando possíveis pivôs de baixa no diário, inclusive em 4 horas, para eventuais operações vendedoras, principalmente nos índices americanos. Muito bem, sou o Douglas Suchensky, esse é o nosso informe. Espero vocês amanhã no nosso canal Trading ao Vivo. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.